muito feliz e agradecendo desde já a paciência aí de vocês. A gente está experimentando o que é estresse, não o que é burnout. Estresse é isso, é aquilo que gera um pouco de ansiedade na gente por não sair exatamente como a gente planeja. Então, já estamos iniciando, experimentando o que é a diferença entre uma situação de estresse e o burnout em si. Eu sou, então, uma mulher de estatura mediana, tenho 1,64 m, não sou magra, sou mais para mediana também. Tenho a pele clara, os cabelos escuros, médios, olhos pequenos, escuros também, castanhos escuros. E uso óculos, e agora estou com uma blusa branca e estou no ambiente da minha sala de estudo, tendo atrás de mim uma estante com livros. E vocês podem estar se perguntando, né, quem não me conhece, como é que uma engenheira acabou virando uma professora. E foi exatamente pelo que vocês vão entender, não que eu tenha passado pelo burnout, mas a busca de uma satisfação pessoal, profissional, que fez essa guinada. Eu queria trabalhar com gente. E acabou que eu fui estudar e ainda exerci minha profissão de engenheira durante 5 anos, mas trancada em uma sala, em um escritório, numa prancheta imensa, fazendo projetos que naquela época nem tinha ainda a parte tecnológica de computador como a gente tem hoje. Então, era tudo na mão, na régua, e a gente projetando tudo isso em cima lá do nosso pranchão. E aí eu comecei com esse nível de insatisfação, até que ao procurar escolas para minha filha, eu me apaixonei, eu me reapaixonei pela educação. E aí eu já estava fazendo especialização em engenharia de sistemas aqui na UFRN, quando eu cheguei em casa e falei para a família que eu iria mudar de profissão. Mas você não está fazendo especialização em engenharia de sistemas? Eu digo, estou, mas eu quero ir. É isso mesmo que você quer, o maridão, né? Eu disse, é. Ele disse, eu lhe apoio. E então a família disse, pode internar. Mas deu tudo certo e eu sou realmente realizada como Carlinha. Eu tenho 25 anos de Genate, né? Estou na rede desde quando a Genate começou, que é uma satisfação imensa. E esse ano, com a honra de compartilhar a minha história de vida, o que eu já experimentei com vocês e os estudos. Por que é que eu fui estudar a síndrome de burnout? Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso e eu vou estar aqui compartilhando com vocês os slides, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui o compartilhamento e a gente vai tranquilo, Leo. tranquilidade. Você está aí, vá colocando, informando que estamos, né, no número. Obrigada, Raquel. É muito bom essas, né? Porque nós temos aqui embaixo, né, essas possibilidades. Pronto, Leuzene já está apresentando. Pronto. Então, olha só. O nome Bem-Estar Docente e Prevenção à Síndrome de Burnout. E aí, primeira provocação para vocês é exatamente essa imagem. Carlinha, eu não vou poder olhar o chat. Então, quem não quiser abrir o microfone e falar o que é que essa imagem passa para vocês, escreva no chat que Carlinha vai comentando comigo. O que é que vocês pensam quando vocês olham essa imagem aí? Pode abrir o microfone e falar. Pode abrir, tá? Pode abrir. Mudança de rota, fuga. Mudança de rota ou fuga? Ser diferente dos demais. Pode digitando, pode também nesse momento. Ousadia. Muito bom. Ir buscar novas possibilidades. Isso. Sair de onde não estar bom para você. Desafios. Maravilhoso. Desafios. Procurando outras possibilidades. Buscar um novo caminho e grupo mais acolhedor. Pensar fora da caixa. Maravilhoso. Determinação para mudar com exclamação no final.
novos Maravilhoso. caminhos. Isso, gente. Obrigada. É exatamente isso. Pronto. Então, essa imagem eu escolhi exatamente para vocês sentirem o mote do que a gente vai trabalhar. Mas a gente vai precisar ver alguns conceitos para a gente compreender um pouco mais tudo isso que a gente quer trazer para vocês. Leu. Só porque Oi. você foi chamar, as pessoas estão participando. Ah, Aí então só tá. assim, ó, saindo fora da zona de conforto, por último. Muito Isso bom. está acontecendo comigo, alguém partilhou. Excelente, E aí, por excelente. último, né, porque a gente vai dar andamento, buscar novas oportunidades. Vamos continuar. Maravilhoso, gente. É Bacana. isso. A gente vai buscar isso, né? Então, a gente não vai esperar o pico máximo de adoecimento. E vamos entender tudo isso aqui. A gente organizou com poucos slides, mas de maneira que dê essa panorâmica para vocês. Foram 2 anos de estudo, né? Depois mais 4. Não vamos esgotar aqui nessas 2 horas, mas vou fazer o máximo para que vocês compreendam como é que a gente faz essa guinada, como é que a gente muda de aquário. Vamos lá, então. Deu certo! Hoje, com sinceridade, Estão vendo? eu acordei com uma vontade. Todos Estamos estão bem, solta a imagem. Me levar para um Todos estão passeio ouvindo? sem pisar Estamos o pé, ouvindo. cansado. Só ouvindo. Arrumar É isso minha mesmo. gaveta, Perfeito. tá na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores pôr no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Tudo dando certo, que maravilha. Que maravilha. Pronto. E a gente bem rápido já resolve tudo. Então aí, já está a imagem? Ainda não. Certo, vamos lá. Rapidinho, tendo a tecnologia na mão, a gente resolve. Pronto. Estou indo aqui pelo chat. Aí, gente. Pronto, tudo certo? Certinho, certíssimo. Ih, nossa, já. Isso. Então, gente, olha só, né? Eu destaquei, eu adoro essa música, porque eu acho que ela tem tudo a ver com essa questão da gente cuidar da gente, né? É muito importante, a gente cuida muito, e vocês vão entender por quê, porque a síndrome do burnout tem relação com o cuidado,
E a gente, nesse momento, precisa pensar na prevenção exatamente no autocuidado. Então, eu destaco, né, a música do Flávio Leandro, e quando eu mudo, o mundo muda. Cai na minha dança. Ou seja, se você muda, tudo vai mudando, porque o que muda é o nosso olhar. Ontem se falou muito sobre isso em uma das palestras, que era exatamente a criança, né, falando lá para o adulto, dizendo, me ensina a olhar. E a gente precisa aprender a olhar diferente, né? Sobre a vida e sobre a gente mesmo, principalmente. Então, quando eu mudo, o mundo muda. Cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. E para a gente entender um pouco sobre esse processo de mudança que é essencial e que a gente está dentro dele, só que em vez de a gente ser vítima do processo da mudança dos outros e do mundo, a gente vai começar a gente a mudar. Porque aí a gente muda porque a gente sente essa necessidade. E com essa mudança nossa, a gente vai compreendendo que a gente pode ser, digamos, o líder, né, o autorresponsável dos direcionamentos da nossa vida, das nossas escolhas. Então, que conceitos fundamentais são esses para a gente entender? Primeiro é o conceito de bem-estar. O conceito de bem-estar ele variou muito ao longo da história aí da humanidade, né? Então, pensa só que essa compreensão ela ainda vem mudando com o tempo. Lá no século XVII, era apenas ligado à saúde física. Então, bem-estar era você estar com saúde física. Com os avanços da medicina psicossomática, de uma compreensão maior, uma visão mais integral do ser humano, então, já no século XVIII, o sentido agregou questões materiais também, que eram as necessidades que podem impactar a saúde. Por exemplo, a pessoa não pode ter saúde física se não tiver alimento, uma alimentação saudável. A pessoa não pode ter uma saúde física se ela não dorme bem. Isso também. Então, ter uma noite de sono, poder trabalhar, relaxar e dormir bem. Então, no século XVIII foi se agregando outras questões materiais também que incorporavam isso. E com isso veio o avanço da medicina psicossomática, trazendo outras contribuições. Então, hoje, atualmente, né, no jornal da USP, foi lá publicado que o conceito é mais amplo. Ele está relacionado, e também a Organização Mundial da Saúde, né? Diz que hoje essa percepção da saúde, né, o bem-estar está relacionado a aspectos mentais, emocionais, sociais e físicos. Físicos, a gente já sabe, a questão mesmo do corpo físico, das doenças, da genética, das condições realmente de sono, da boa alimentação. Mas por que entrou o social, o emocional e o mental? O social, exatamente por causa das nossas relações, a gente não vive numa bolha, a gente não vive numa caverna, a gente vive convivendo, interagindo com outras pessoas. Então, o social é fundamental, seja na família, no núcleo pequeno, na vizinhança, na comunidade na qual nas comunidades na qual a gente pertence, né, na sociedade como um todo. Emocional, porque como eu lido com as emoções? Eu tenho uma autorregulação, eu tenho distúrbios, alterações, uma labilidade emocional. O que é uma labilidade? É sair do 8 para o 80, é não conseguir me regular. Então, aspectos emocionais, o que me impacta, o que me afeta emocionalmente. E mental, por quê? Porque as ideias, elas podem, os nossos pensamentos, eles podem nutrir esse mal-estar emocional, os nossos pensamentos podem nutrir o nosso mal-estar nas relações interpessoais e sociais, ou a grande saída, que é esses aspectos mentais, ou seja, ideativos, nossos pensamentos, podem racionalizar, promover reflexões profundas que melhorem exatamente o mal-estar emocional e o mal-estar social. Qualquer coisa que esteja rápido ou que vocês não entendam, podem aí usar o chat ou o microfone para isso, tá, pessoal? Então, gente, o que seria esse bem-estar?
seria um conjunto de práticas. Não é nada teórico, é prática. Implica nosso movimento, implica a nossa ação, implica a nossa busca. Lutar por, né? Buscar condição. Então, bem-estar é um conjunto de práticas que engloba uma boa nutrição, uma atividade física, bons relacionamentos interpessoais, familiares e sociais, além do controle do estresse. Leuzine, como é que eu dou conta de tudo isso? Uma coisa de cada vez. A gente vai aprendendo a ser. Ninguém nasce pronto. Todos nós estamos em construção e somos inacabados. Então não vai ter fim nunca isso, porque nós somos seres inacabados. Nós somos sempre aprendentes. Nós estamos sempre em mudança. Lembra da música? Constante mudança. A única coisa que a gente tem de certo é mudança. E essas mudanças ao longo do tempo, as mudanças tecnológicas, as mudanças sociais, as mudanças de valores, as mudanças de mundo, as mudanças na paisagem que a gente mora, daqui a pouco um bairro que não é tão urbanizado começa a surgir infinidade de prédios. Toda essa mudança a gente não controla. E nós precisamos ter um acompanhamento desse processo mundial, social, sendo exatamente esse ser sempre aprendente e inacabado. Nunca a gente vai chegar a um contexto de dizer está tudo dominado. Não existe isso. Por quê? Porque sempre vão ter novos desafios, novas aprendizagens. Por isso que nós somos seres inacabados e sempre aprendentes. Então, pode-se assim dizer que o bem-estar significa a saúde no seu sentido mais amplo, de maneira ativa e em todos os seus aspectos. Não significa a plenitude máxima, já que somos seres inacabados, mas termos uma maneira ativa de lidar com esses aspectos que sejam satisfatórias ou que sejam principalmente autorregulatórias. Então, se chega a um ponto que eu não dou conta, como muitos de vocês colocaram, né? Ou seja, existem novas possibilidades, existem sair da zona de conforto, existe sair de onde se está. E isso é muito bom, e a gente vai poder fazer isso de maneira planejada. Para que eu pudesse mudar a minha vida, eu não joguei tudo para o ar, até porque a gente precisa de recursos financeiros, né, para lidar, a gente precisa planejar até uma mudança profissional, para que a nossa vida não seja tão abalada, e vão ter coisas, sim, que você vai poder abrir mão, e outras que são inegociáveis, como, por exemplo, eu não podia abrir mão do bem-estar no caso da minha filha. Então, eu precisei planejar essa mudança para que ela ocorresse de maneira lógica, racional, e não resultado de um estopim emocional, que quando a gente decide as coisas, quando a gente está alterado emocionalmente, de certo a gente vai, assim, deslizar na maionese, como a gente diz, a gente vai não se dar tão bem. Por isso que a racionalidade, a reflexão, ela é fundamental para que a gente planeje as nossas mudanças. E isso a gente pode aprender a fazer. E aí, o que seria uma síndrome? Né? A gente falou lá o bem-estar na prevenção, a busca desse bem-estar, a construção desse bem-estar na busca da prevenção lá da síndrome de burnout. Mas o que é uma síndrome? Síndrome, na realidade, ela não é algo assim. Quando a gente fala em síndrome, existem muitas síndromes. Mas a palavra síndrome no dicionário, ela significa o quê? Um conjunto de sinais ou sintomas que os médicos foram identificando, os estudiosos, os terapeutas, foram identificando isso, os psicólogos, os psiquiatras, e foram vendo que existiam sintomas que aquele conjunto é relativo a tal doença. Mas existem muitas vezes sintomas que são pertinentes a outro mal-estar, a outra doença, a outro contexto, a outra situação. Quando eu falo estresse, existem várias síndromes que apresentam o sintoma do estresse. Mas por isso que é tão importante a gente saber que existe a diferença. Síndrome de burnout é algo muito específico. E, infelizmente, pessoas que não conhecem ou que não estudaram, ou que pela desinformação, hoje se atribui burnout a tudo que puder imaginar. Eu estou em burnout. Então, a gente vai entender que o burnout é uma síndrome,
mas uma síndrome laboral. O que significa laboral? Laboral tem a ver com labor, com trabalho. Então, ela é algo inerente à profissão. Eu não vou estar em burnout por causa que minha família está, digamos, muito desorganizada ou surgiu um problema familiar. Ou no trânsito. Eu entrei no trânsito, estou em burnout, a não ser que eu seja um trabalhador do trânsito. Então, a síndrome de burnout, ela é pertinente, embora seja, o nome síndrome seja um conjunto de sintomas que ocorrem de maneiras aí variadas, a síndrome de burnout, ela é específica, e a gente vai entender isso. Quem sacou isso, quem percebeu isso pela primeira vez, né? Então, lá na década de 70, olha quanto tempo faz. Um psicólogo chamado Freudenberger, ele percebeu que as pessoas estavam se queimando pelo trabalho, se exaurindo, se queimando. Então, o termo para queimar-se, ficar em chamas, em inglês, burning, né? Fogo, out, seria então fogo, você está saindo, explodindo em chamas aí. Então, é um termo em inglês, surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Foi criado por esse psicólogo para explicar o processo de deterioração nos cuidados e atenção do trabalhador aos usuários dos seus serviços. Não é toda a profissão. Então, a pessoa pode dizer, estou estressado pelo trabalho, mas para dizer que estou em burnout, a profissão dela tem que estar relacionada a gente, a relação com o outro, o cuidado com o outro. Então, por exemplo, aqui nessas imagens, a gente tem lá a enfermeira. Tem alguém que lida mais com gente, a profissão dela é lidar com gente e é cuidar de gente o tempo todo. Então, uma das profissões que mais tem burnout, que é exatamente a profissão que lida com o cuidar, e que é o estresse, a síndrome no trabalho, o queimar-se pelo trabalho, seria a enfermagem. Mas é só a enfermagem? Não. Os agentes penitenciários, os psicólogos, os médicos, os assistentes sociais e essa outra imagem que eu trouxe aí, os professores. Na pesquisa que eu fiz, eu trabalhei, foram mais de 70 professores que se envolveram. Desses 70, eu tinha que escolher um nível de acordo com o nível mais alto de estresse, aí a gente usou um instrumento, um inventário, que é internacional, para verificar o nível de estresse em cada pessoa, e a gente viu que quem lida com a faixa etária menor são exatamente os profissionais que se estressam mais, os professores que se estressam mais. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a educação infantil ou com anos iniciais, nós estamos tendo nossas crianças, nossos alunos, eles têm o quê? Uma demanda afetiva maior. O que acontece com os professores do ensino médio? Eles já têm uma relação diferente. Eles não têm, eles têm uma espécie de despersonalização, de um distanciamento. Então, enquanto que você vê, nessa pesquisa que eu fiz, tá, gente? Pessoas do ensino fundamental e da educação infantil, sabendo o nome de todos os seus alunos, sabia até a data de aniversário, e essas pessoas não estavam doentes. Porque elas se envolviam afetivamente com isso e não adoeciam. Já do ensino médio, não sei o nome de todos os meus alunos, eu tenho que usar a chamada para isso. Por quê? Primeiro porque o professor do ensino fundamental, ele entra, fica algumas horas ali e sai. O dos anos iniciais e da educação infantil, ele fica o quê? Todos os dias eu estou com aquele mesmo grupo. Todos os dias eu estou tendo cuidado, né? Trabalhando com esse cuidado, não só com a educação, mas o educar e o cuidar. E foi bem interessante perceber isso. E era a área que eu atuava, porque eu já entrei, eu nunca trabalhei na secretaria, na rede municipal de Natal, em outra faixa etária, que não tivesse sido a educação infantil. E saindo da sala de referência, né, da educação infantil, eu fui assessorar colegas que estão exatamente unidades de ensino, né, relacionadas a essa etapa da educação básica. Enquanto que em outras instâncias, na rede particular e na
em outras instituições, eu pude atuar em outras etapas da educação, tanto básica quanto superior. E é bem diferente o nível de investimento, de envolvimento afetivo que a gente tem, né? Que a gente precisa, né, nesse educar, cuidar, inerente a esses anos iniciais e na educação infantil. Então, Freudenberg, ele percebeu, e aí é algo, olha, enquanto a gente vê essa imagem aqui anterior de realmente se queimando, né, bem se está vendo a situação assim de angústia nesses profissionais, o que é que ele traz? Muito interessante isso. É que quem adoece pelo burnout são as pessoas que tinham iniciado suas vidas profissionais de maneira satisfatória, sentindo interesse, entusiasmo em suas profissões. Então, a pessoa que não está muito relacionada, que não faz muito aquilo que ela gosta, às vezes ela nem entra em burnout. Quem adoece em burnout é aquela pessoa que gosta do que faz e ela não compreende o que está acontecendo com ela. Ela faz, puxa, eu gosto tanto disso, eu gostava tanto, eu que escolhi minha profissão, eu que quis trabalhar com educação infantil, ou eu que quis trabalhar com crianças, ou eu que quis trabalhar com adolescente, e ela não entende por que ela está adoecendo, se ela sentia tão dentro dela essa vontade, esse interesse maior. E o burnout vai exatamente lidando com isso, porque a gente tem como hipótese que esse excesso de cuidado com, a gente muitas vezes é negligente com o nosso autocuidado. Então, esse autor, ele ainda trouxe para a gente, né, que essas pessoas estão lutando contra o burnout, elas falham, e aí é algo porque acontece dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Elas falham em ver que as suas condições partem de si mesmos. Elas não conseguem entender que o que está acontecendo com ela é dentro da cabeça dela. Então, ela começa a ver, a culpar tudo ao redor dela. A culpa é das pessoas, a culpa é do diretor, a culpa é da comunidade, a culpa é da Secretaria Municipal de Educação, a culpa é do trânsito, a culpa é do governo, a culpa é do presidente, e aí é sempre apontando o dedo é para fora. Elas queixam-se sobre a organização de trabalho, elas reagem a qualquer coisa que é sugerida ou tentada por outros. Chega com um projeto novo, ela rechaça, ela não quer, porque ela já se queimou, ela faltou autocuidado, ela já não dá conta, e tudo que vem de fora para ela melhorar ou sugerir, ou se for um projeto da unidade de ensino, ela já recusa, ela já fica de cara feia, porque aquilo está acontecendo dentro dela e ela não percebe. Aí os colegas vão se chateando, vão olhando de lado, né? E, na verdade, muitas vezes o burnout é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. A pessoa ela não tem autopercepção de que ela está doente. E aqui, esse mini curso é exatamente para a gente ficar antenado, para a gente não embarcar nessa. Não vamos adoecer, a gente tem condições de estar pensando na mudança, a mudança tem que partir dentro da minha cabeça, para eu fazer diferente, para eu não adoecer. E é o autocuidado que a gente precisa ter, né? Gerir isso aí da melhor maneira possível. Ainda, né, na década de 70, o Freudenberg, ele colocava, né, que a pessoa em burnout, ela apresenta essa dificuldade de autopercepção. É como se ela tivesse com uma máscara, ela não consegue tirar, né, tudo isso, quem eu sou, quem eu realmente sou, ou reencontrar a essência dela, aquilo que entusiasmou, aquilo que tem nela enquanto professor raiz, digamos assim, né? Aquilo que trouxe essa motivação para esse projeto de vida que ela tinha no início. Então, essa dificuldade com a autopercepção, ela não consegue perceber a própria irritabilidade, o ironismo, às vezes é bem assim, irônico, a pessoa que está doente, ela às vezes até sarcástica, ela entra às vezes em depressão, né? Nem todo quadro de depressão é do burnout, mas o burnout pode ter como sintoma também a depressão. Ela se exauriu já. E a gente vai ver que existem níveis. Depois, já na década de 80, outros estudiosos foram identificando esses níveis aí de aprofundamento. Então, são outros sintomas que vão dificultar
o desenvolvimento dessas atividades laborais, atividades do trabalho, por si mesmos e pelas pessoas com as quais trabalha. E hoje, né, gente, a gente tem um grande agravante do burnout. Em que sentido? Quando eu começo a entrar no burnout, ou então eu vou para o uso excessivo de telas, o celular, então hoje tem esse trabalho aí, que foi até a palestra final de ontem, se abordou muito a questão de ser ou não ser útil, né, necessário nesse momento o uso do celular. E eu concordo com o professor Alisson de que neste momento a sociedade como um todo, ela precisa parar para pensar nisso. Então, a proibição legal, digamos assim, ela é necessária, porque senão a sociedade como um todo vai ter um adoecimento, não pelo burnout, mas vai ter um adoecimento pela fuga que a tela dá. Então, se alguém já teve a autopercepção de controlar o tempo que fica no celular, existem recursos. Hoje, até o Instagram, você bota lá 30 minutos. E daqui a pouco, quando aquilo apita, você já está há 30 minutos no Instagram. Como assim? Parece que faz 5, porque é um mundo ilusório. A gente foge, a gente se interessa pelas notícias dos outros, das outras pessoas. Daqui a pouco, eles são sabidos, já existem os algoritmos de que você olhou uma propaganda, aquela blusa linda. Daqui a pouco eles estão mostrando blusa o tempo todo para você. Você está procurando uma toalha de mesa. Está procurando uma panela. E assim aquilo vai estar sendo usado com muita inteligência por quem são os donos aí desses ambientes virtuais, de estar unindo a tua necessidade de fuga ou de distração para a comercialização. Então, começa a vender, a estimular, e às vezes você compra achando, está tão baratinho uma promoção. Ou seja, eles estão fazendo uma lavagem cerebral, mostrando para você, muitas vezes, uma necessidade que não é naquele momento a sua prioridade. A sua prioridade é um autocuidado diferente de uma blusa nova, de uma panela, de não sei o quê, não sei o quê. Muitas vezes é gastar menos, digamos assim, horas de internet para eu poder ter mais tempos de aprender a olhar o céu, aprender a voltar a olhar o mar, a natureza, um bom livro, interagir melhor com as pessoas. Então, poder se apropriar, se aproximar de quem realmente a gente vai exigir um esforço, né? De se redescobrir. E aqui fica o convite, né? Todo esse mini curso é um convite para que a gente vá tirando essas máscaras e a gente chegue novamente na nossa essência, daquilo que nos move, né? Daquilo que de fato nos move enquanto ser humano. Esse sentido que a gente tem de eu vim fazer o quê nesse mundo? Eu vim apenas ser mais um? Não, tem algo que só eu vou poder fazer, que é a minha essência que vai se mostrar nesse mundo. Eu quero ser isso, eu não quero ser a mais um, né? A Maria vai com as outras. Quem conhece esse livro, né? Maria vai com as outras, de você vai um carneirinho a mais que se joga, aquela ovelha que se joga, que vai sem reflexão. A gente não quer ser Maria vai com as outras. A gente quer discernir. E para discernir, a gente precisa usar a nossa capacidade de reflexão. Então, isso foi na década de 80, mas eu peguei esse livro da década de 90, já atualizado, mas na década de 80, o Maslow, ele percebeu que existia algo assim mais profundo nessa relação lá inicial do Freudenberg. Então, ele começou a ver que a síndrome de burnout... Então, veja, o Freudenberg, ele disse o que era burnout, e ele identificou alguns sintomas. Já o Maslow, ele identificou mais sintomas, por isso que ele já trouxe a definição de síndrome de burnout. É uma reação, uma tensão emocional crônica gerada pelo contato direto e excessivo com outros seres humanos, nessa profissão que lida com o cuidar. Cuidar exige tensão emocional constante, atenção e responsabilidades. Envolve-se afetivamente com os usuários de seus serviços, desgasta-se e desiste, não aguenta e entra em burnout.
Então, eles já trouxeram exatamente essa tradução do que acontece com esse profissional que tem um contato com outras pessoas e ele vai e se exaure. No trabalho que eu fiz com os professores, se a gente estivesse fazendo uma oficina presencial, eu teria feito com vocês um trabalho de relaxamento e um trabalho de bioenergias, da gente mobilizar as energias que é estudado pela medicina oriental, que são os chakras, que a acupuntura utiliza, que são os pontos, os nadis, os pontos energéticos que é estudado pela medicina chinesa. A gente iria fazer um trabalho energético para vocês aprenderem a lidar com isso e repetir esse exercício ao longo dos dias. Mas pela internet não é possível isso, então a gente vai usar a outra parte que a gente usou com os professores, mas vai dar mais uma oportunidade de vocês pensarem sobre isso para não entrar no burnout, tá? Então, o Maslow e o Leiter, eles trouxeram o seguinte, que a síndrome, ela é entendida em um conceito multidimensional, que envolve 3 componentes, e é um crescendo esses componentes, é como se fosse isso aí, a gente tem um pico máximo ali de exaustão até você se queimar. Então, no início você está bem, aí você vai alterando o seu estresse, né, vai ficando com mais dificuldade até você entrar em burnout. Cada situação dessa, ela vai mostrando sintomas que vão se agravando. Por que é bom a gente estar já falando sobre isso? Porque assim que aparecer qualquer um desses sintomas, a gente, espera ali, eu não quero me queimar, eu não quero adoecer. Está faltando autocuidado, então eu vou cuidar do outro, porque minha profissão me exige isso, mas eu vou ter o autocuidado. E esse autocuidado, muitas vezes, é uma atualização profissional, a formação, como vocês estão aí participando da Genate. Eu preciso estudar na minha profissão, eu preciso me atualizar, e às vezes a gente se estressa pela falta de conhecimento, de informação. Nesse momento que a gente está atual, na área da educação, né, a gente está enfrentando o quê? A gente está enfrentando o grande número, exatamente porque não haviam estudos sobre isso, e hoje existem estudos para lidar com a neuroatipia. Então, a gente está aprendendo isso. Então, às vezes, a gente se estressa porque a gente não sabe como lidar. E a gente não sabe como lidar porque a gente não tem informação. Então, é importante a gente estudar, a gente buscar os livros, as especializações, o que está sendo oferecido pela universidade, pelo setor da educação especial da secretaria, para que a gente possa ter informação de saber lidar. Mesma coisa aqui, vocês estão hoje tendo informações sobre a síndrome de burnout específica, realmente científica, não sobre o que sai muitas vezes atribuindo burnout, é tudo que é coisa, mas é em relação ao trabalho, o que é que a gente está tendo a informação para a gente, se ligar e não adoecer. Da mesma maneira, se minha profissão me exige entender mais da educação infantil, mudou a política educacional nacional, preciso me inteirar, preciso saber o que tem na BNCC, eu preciso ir, ou seja, me atualizando. Toda profissão, ela exige, a nossa, de educadores, nós somos sempre aprendentes na vida e somos sempre aprendentes profissionais, porque a gente lida com gente. E os estudos relacionais, né, as relações interpessoais, estão sempre em atualização. Vocês viram da década de 70 para agora, quanta coisa mudou em relação ao burnout. Então, a gente, por lidar com gente, por ter escolhido lidar com o ser humano está em constante mudança, a gente precisa estar em constante atualização. Não existe essa profissão de que fiz a faculdade, a universidade, acabou, né, gente? Não tem como. A gente precisa estar sempre se atualizando. Vamos lá, então, entender um pouco desses níveis do burnout aí. Então, o primeiro aspecto que a gente vê é a exaustão emocional. Então, na exaustão emocional, primeiro nível, a pessoa, o profissional, se sente incapaz de se dar afetivamente. Para se defender na profissão, ela começa a não se dar afetivamente. Ela sente-se esgotada e, por isso, ela se depara com problemas e dificuldades profissionais contínuas. Então, aquela criança que vem abraçar, ela já não se dá afetivamente. É a criança que ela não tem mais saco. Ontem se falou muito nisso, repetir aquelas mesmas musiquinhas que a gente faz, ou seja, a rotina é muito desgastante. A gente precisa ser
encontrar esse entusiasmo inicial para a gente ser criativo mesmo. Não entrar naquela, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, a gente poder fazer o diferente para sentir uma alegria de viver. Então, a gente começa a não se dar afetivamente. Isso é um problema para quem lida com criança, para quem lida com adolescente, nos anos iniciais. Imagina, né? Na educação infantil, você já ser incapaz de se dar afetivamente. Para uma profissão que é o educar e o cuidar, né? Uma etapa da educação que exige um pouco mais da gente. O que é que acontece de grave nessa hora? É que, e também aqui os enfermeiros também, quando ele passa dessa condição, todas as profissões que lidam com cuidar, eu chamo a atenção a essas duas, porque eu acho muito sério. Imagina um enfermeiro, né? O paciente já está lá doente, às vezes ele chega aí sem ríspido, digamos assim, sem se dar afetivamente. Então, já piora o quadro de quem está doente, né? E mesma coisa as nossas crianças. Não vai aprender se tem uma professora, assim, que ela está ali, que é a referência, ou professor, que é a referência dela naquele dia de cara feia com ela, ou tratando com rispidez. Então, são as marcas que vão ficando nessa criança. E, com certeza, muitos de vocês têm marcas de professores na sua infância, positivas e negativas. Então, que sejamos marcas positivas para nossas crianças. E aí, o que acontece? O mecanismo de defesa que acontece dentro da nossa cabeça, gente. A gente não tem autoconsciência disso. A gente entra no processo da despersonalização. O que é isso? A gente começa a apresentar indiferença, frieza em seus contatos profissionais. Você despersonaliza, não é mais uma pessoa que está ali. É o nome no prontuário do enfermeiro, é um número na chamada do professor. É o endurecimento afetivo. Antes era a incapacidade de se dar afetivamente, agora não. Eu endureci mesmo, afetivamente. Eu coisifiquei a minha relação com o outro. Não é mais o ser humano. Para eu me proteger, eu não quero mais me relacionar com o ser humano. Aquilo vira uma coisa para mim. Olha que triste que é, né, gente? A gente coisificar a nossa relação. E o termo que eles usam é esse mesmo, coisificação. Se aquilo ali na minha frente agora é um objeto, eu preciso me envolver afetivamente? É outro ser humano? Não, não é mais um ser humano que está ali. É um nome a mais na minha lista de chamada, né, no relatório que eu tenho que fazer, e é um número lá, um nome no prontuário, e quando eu chegar lá na enfermaria, também eu não vou me envolver mais. E aí, o que acontece, né, gente? Vem o agravante disso, que é o trabalhador tende a se avaliar, aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ou seja, ele entra em choque. Puxa vida, eu não era assim. Tá assim, eu já coisifiquei minha relação com o outro. Começa a dar um tilt dentro dele, mostrando a incoerência. Mas ele nega essa incoerência. Ele começa a se avaliar negativamente, mas ele não entende o que está acontecendo, fica descontente e ele tem ímpetos de abandonar o trabalho. Ele quer fugir daquilo ali. Ele quer fugir daquilo que para ele está acontecendo fora, mas principalmente está acontecendo dentro dele, que é essa insatisfação, porque faltou autocuidado. Ele não soube gerir a profissão que ele escolheu, que exige o cuidar do outro, que exige se relacionar com o outro, esquecendo de cuidar dele. Então, o que acontece nessa fase? São as licenças médicas, porque ele vai procurar ajuda e ele não entende o que está acontecendo e vai dando tilt no corpo, então eu começo a baixar a minha imunidade, são as consequências. Então, aqui são as ausências não justificadas, muitas vezes, são as faltas mesmo, a desistência nativa. É uma desistência nativa, eu desisti do meu trabalho, mas eu ainda continuo indo, porque eu preciso do recurso financeiro para trabalhar. Mas ele ele desistiu daquela profissão, ele só vai para poder ter o dinheiro no final do mês. Olha que triste. Aquele profissional que escolheu aquela profissão porque ele era tudo que ele queria ser, ele acabou deteriorando essa relação, tudo acontecendo dentro da cabeça dele. Claro que os fatores externos podem, sim, influenciar nisso, mas tem gente que está no mesmo contexto. Nessa pesquisa que eu fiz, tinham pessoas que estavam na mesma escola, com as mesmas dificuldades relacionais, com as mesmas dificuldades estruturais,
goteira, tudo isso, e não adoecia. Aí eu ficava assim, por que esse adoece e esse não? Porque aquele que não adoecia, ele tinha, nas conversas, né, no questionário que a gente aplicou e nas conversas que a gente teve nas reuniões, aquelas pessoas, elas tinham autocuidado. Elas tinham um horário ainda para fazer uma zumba, elas tinham cuidado para fazer uma caminhada, levavam a comidinha dela mais saudável, elas tinham uma estratégia, elas tiravam um final de semana para ir para um forró, para dançar, para ir para uma... Elas tinham um autocuidado, de algum nível de autocuidado, elas não adoeciam. E elas estavam no mesmo lugar que as outras, e a outra estava acontecendo tudo isso dentro da cabeça dela, mas ela estava achando que era tudo fora. Se fosse algo fora, estaria afetando ali todos, porque, digamos, uma situação que todos vivem. Claro que cada um vai reagindo de uma maneira e de um nível de profundidade diferente. Mas o burnout, a pessoa em burnout, ela tende a não enxergar nada dela de autopercepção, ela não percebe que falta autocuidado e ela vai atribuir tudo fora. Tá indo tudo bem aqui, gente? Leu, só um minutinho. 1 milhão. Só um minutinho, a gente combinou os microfones, só um minutinho. Como nós combinamos no início, levantar a mãozinha, né? Aí nós temos um ícone para isso, tá? E a gente estava aguardando também a professora Leuzene, né? Dar né? Esse tempo dessa interação também. Isso. Perfeito, Leu, até agora. Chat super movimentado, participações geniais, tá? Ciliana, todos colocando tudo ótimo na sua explanação. Eu acabei de colocar também no chat, professora Leuzene, que devido à sua apresentação, né? Então, o chat fica, nesse momento, aos meus cuidados, mas que a gente ia fazer exatamente foi quando você fez essa, né? Ó, sintonia, né? Sintonia. Então, nós tínhamos, sim, alguém levantou a mão, eu penso que a professora Glória abriu o microfone dela, vamos ver como faz isso. E no chat tínhamos só, pelo menos agora, licença, Leuzene, vou voltar, uma observação da Ciliana Ravina, que era: despersonalizar o outro seria autoproteção? Então, nós temos essa situação, a Ciliana colocou no chat, e alguém levantou a mãozinha, mas não levantou mais, e uma outra pessoa que abriu o microfone. Aí você vê aí a melhor forma, são 9h31, né? Temos aí ótimo. 1 hora, tá ótimo. Isso, tá ótimo. Gente, é exatamente isso, Ciliana. Eu começo a coisificar para eu me proteger. Olha só, ele começa a ver que ele não se dá afetivamente mais. Ele se sente esgotado, certo? Porque tem aquelas dificuldades e ele vai... começa, não me dou mais afetivamente, eu me fecho, e aí entra em conflito. Por quê? Como é que eu estou me fechando com criança se eu preciso me envolver com a criança? Então, ou o enfermeiro, né? Eu preciso me envolver com o meu paciente. Aquilo é inconsciente. Então, para minimizar o conflito, que a gente chama de dissonância cognitiva, para me proteger, eu coisifico a relação. Eu despersonalizo. E aí as outras pessoas vão notar, claro, gente, olha como é que Leuzene está tratando as crianças. É criança, ela não está conseguindo ver que é criança. Aí a colega lá da enfermaria, né? Olha como é que Leuzene está tratando lá os pacientes, entendeu? Ou seja, eu despersonalizei, eu não percebo que estou fazendo isso. E às vezes as pessoas não percebem que aquilo é um grito de socorro, que eu estou doente, e começam a julgar, entendeu? Uma péssima profissional. E aí, como ela muitas vezes não conheceu você no início, porque só adoece de burnout quem era altamente entusiasmado com a sua profissão, e aí fica esse gap. Eu tenho a dissonância cognitiva porque eu não consigo lidar com essa incoerência. O que aconteceu comigo? Eu não me perguntei. Então, por isso que eu atribuo fora. E eu despersonalizo. E os colegas que não conhecem, não acompanham a sua trajetória de vida, muitas vezes aponta o dedo e não consegue enxergar o nosso pedido de socorro. Então, esse curso ele serve não só para a gente evitar a prevenção do burnout, como a gente também olhar os nossos pares com mais compreensão.
olhar os nossos pares e dizer, tem alguma coisa errada. E se você não conhece o fulano, e se você conhece, mais um motivo ainda. Ela não era assim. Não é que ela mudou, ela está apresentando sintomas, mas tem alguma coisa que está impedindo que ela seja coerente com a sua essência. Entende? Não sei se respondi. E qual é a outra pessoa, Carlinha? Oi? Qual é a outra pessoa que tem? Aí tínhamos a professora Glória, não sei se foi, né? Mas o microfone dela ela abriu na hora. Não, assim, só um registro de acontecimento na vida pessoal de uma pessoa muito próxima, minha filha. Ela fez um curso na área de saúde e foi para tinha que fazer um estágio, eu lembrei agora, Luzene, porque ela tinha aqueles estágios que as pessoas fazem e são obrigatórios. E quando ela chegou no João Machado, ela não aguentou. E então você descreveu exatamente o que aqueles profissionais, eles coisificaram aqueles doentes mentais, que é uma coisa muito difícil de se lidar. A gente tem que concordar, né? Isso. É um outro mundo que você tem que entrar naquele outro mundo, e aquelas pessoas já estavam ali há muito tempo, e ela não conseguiu concluir o estágio. Ela pediu para sair porque ela não suportou ver. Então, assim, realmente coisifica, é uma coisa séria. É muito A sério. gente está falando do área de saúde, mas você falando nisso agora, e eu lembro que eu já critiquei, eu mesma, infelizmente, fiz isso, eu já critiquei uma professora de língua portuguesa, eu comigo mesma, não com outras pessoas, sabe? E eu disse, meu Deus, ela é assim, ela faz isso, ela não sei o quê. Eu acho que ela estava nesse grito de socorro, sabe? Isso me chamou a atenção e eu vou ter bem mais cuidado quando eu olhar, vou ter um outro olhar, sabe? Quando eu sentir umas coisas assim. E o que é que ajuda, sabe, Glória? Dá um mimo para essa pessoa. Dá um mimo, dá um livro, chama para ir para tomar um café, leva um lanche diferente, sabe? Porque às vezes a Sim. pessoa não precisa disso, ela precisa em algum momento se sentir cuidada e aquilo quebra esse E endurecimento. quando alguém pede socorro, eu acho que é uma obrigação nossa, sabe? Porque se ela pediu junto da gente e a gente está vendo que ela está sucumbindo, poxa, é uma obrigação. E eu falhei. Mas terão outras oportunidades. Vamos Que lá. bom, Obrigada, Glória. Abraço, Glória. Muito acolhida sempre por você. Um Bom beijo, café, Carlinha. aquele bom Coisa sorriso na biblioteca, não maravilhosa. é isso, professora Leuzene? Nos Meu ajuda Deus. bastante, né? Obrigada, pessoal. Vocês são maravilhosos. Essa linha de frente aí é imbatível. Vamos continuar, então, gente. Olha só. E então, veio lá um outro estudioso, aqui já na Espanha, o Gilmonte e o Peiró, eles trouxeram que trata-se de uma experiência subjetiva. Então, gostei disso, sabe? A gente está enfatizando, porque está acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Então, é uma experiência subjetiva interna que agrupa sentimentos e atitudes e que tem uma carga negativa, tanto para a própria pessoa, com consequências nocivas para a pessoa e para a organização na qual ela trabalha. Então, acaba adoecendo todo o CEMEI, acaba adoecendo toda aquela ala daquela enfermaria, porque é exatamente isso que Glória trouxe, né? Eu acabo, assim, julgando o outro e vou ficando aborrecida com aquela pessoa, daqui a pouco está todo mundo sem se entender. Por isso que é tão importante quem tem, assim, essa panorâmica, que é o coordenador ou o gestor, de vez em quando ter alguma dinâmica, alguma atividade que faça com que as pessoas se unam, se escutem, ter a troca de experiências, isso é muito positivo. E eu achei essa imagem fantástica, né? Ou seja, você está fritando o seu cérebro mesmo. Está fritando ali porque está acontecendo tudo dentro de você, as pessoas não sabem que está acontecendo isso, e que é subjetivo, né? Interno, e como é importante, às vezes, a gente poder falar disso, né? Ou pensar nisso. Então, o que fazer? A gente vai agora estar entrando exatamente, depois que eu calculei tudo certinho. Em auxílio a esse profissional docente que sofre burnout, cujo comportamento promove impactos na instituição educacional, agora já chegando no nosso universo da educação, colegas, crianças e alunos, né? O que fazer com esse professor aí, em auxílio a esse professor?
E aí, só para ilustrar que é diferente do estresse, para a gente entender mesmo, por exemplo, trânsito, gente, a gente tem cada vez mais carros na nossa cidade, né? É a inclusão, as pessoas vão tendo mais recursos, vão saindo lá do ônibus, porque o ônibus também não funciona, e aí faz um esforço, compra um carrinho, às vezes um carrinho velho, tal, e vai para o trânsito com aquilo ali, às vezes quebra o carro, às vezes tem os acidentes, essa coisa toda. E também tem aquelas pessoas que trabalham, né, no trânsito, tem os motoristas, tem o Uber. Eu digo sempre, né, criei minha filha e digo para meus sobrinhos assim, gente, olha só, se vai um ônibus e vai você, onde vai mais gente? Então, vai mais gente no ônibus, é mais ético, relaxa, dá passagem para o ônibus. Eu digo sempre isso. Onde está? Tem mais gente ali, mais gente se deslocando. Então, é mais ético, dentro do trânsito, a gente está sempre pensando nisso, pensando nos outros. E aí, olha só, cresce o número de motoristas estressados. Calma, querido. Aí ele está lá. Anda, sai da frente. Que trânsito horrível. Estou ficando estressado. Aí a esposa faz. Calma, querido, você ainda nem ligou o carro. Ou seja, ele está acontecendo dentro da cabeça dele, ele nem saiu de casa, já está imaginando, ai, vou pegar um trânsito horrível, vai ser terrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o outro que é essa imagem que eu adorei também, o Arionauro, né? Cartoons, ele foi ótimo. Ele aquele bota luva de boxe, né? Pendurada ali, como se você fosse para o trânsito para lutar. E com certeza vocês já viram confusão em trânsito. É um motoqueiro com o motorista, é um xingando o outro, essa coisa toda. É um estresse. Ali é estresse. E quando tem um profissional ali dentro, que às vezes está cuidando do outro, em que sentido eu estou transportando o outro ali, não tem essa interação direta, mas não deixa de ser uma profissão que envolve, não envolve o cuidado, mas envolve não envolve a relação, mas envolve o cuidado que você está transportando o outro. O que a gente faz para se estressar menos no trânsito? Quem dirige, né? Ou quem pega ônibus? Você muda o horário do ônibus, no horário que você sabe que se você chegar 5 minutos atrasado ali na parada do ônibus, você vai pegar engarrafamento. Então, a gente começa a mapear isso. A gente começa a usar estratégias para lidar com isso. Se você dirige, procura rotas que não tem tanto engarrafamento. Você lida melhor com o horário. Então, a gente começa a lidar com horário, com rotas, sabe onde é que tem trecho que tem escola, que tem gente levando mais crianças em tal horário. Ou seja, a gente começa a estudar, né, os meios de lidar com aquilo ali e de achar alternativas. Isso a gente faz porque é estresse. No burnout, como é tudo interno e subjetivo, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com isso. Por isso que o mais importante é a prevenção, de a gente não chegar a esse adoecimento de ir para o psiquiatra, de ir para o psicólogo, porque você realmente se exauriu, se queimou e desistiu já. Você não quer mais nem saber de realização profissional mais. Você já desistiu de você, que era uma pessoa altamente entusiasmada no início da sua carreira. Então, eu trago de volta lá, né, a música que aquele trecho, quando eu mudo, o mundo muda, cá na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. Criança é uma metamorfose, né, gente? Está se desabrochando. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. E aí eu trouxe outra frase que eu gosto muito, seja a mudança que você quer ver no mundo, ensina Gandhi. Parece que é algo teórico, lindo, né? Mas é algo possível. Por quê? Porque eu posso não mudar completamente, não é o perfeccionismo, não agora vou virar uma santificação, é o perfeccionismo, nada disso. É melhorar enquanto humano. O que dá para ser melhor enquanto ser humano é evoluir. Amanhã ser melhor do que eu sou hoje. E a única constante é a mudança, é outra frase também, famosa frase que tem mais de 2.500 anos, lá do filósofo Heráclito de Éfeso, que continua super atual. A única constante é a mudança. Então, algo que foi dito há 2.500 anos, essa música traz para a gente, de algo contemporâneo. É algo para a gente parar e pensar. Se tem uma música atual que está falando de mudança, e há 2.500 anos já se falava disso, que a única constante é a mudança, que é preciso a gente mudar, né? Pensar, ser diferente, então é algo que
é uma problemática, é algo que exige, que vem sendo refletido ao longo aí dos anos da humanidade, né? Então, entramos na nossa gestão do autocuidado. Se a gente viu que é o cérebro que se queima, então eu tenho que começar, a partir de hoje, regando pensamentos, sentimentos e ações que impactam diretamente no meu bem-estar docente. Tenho que cuidar muito bem do que eu penso e do que eu sinto. O que nós usamos lá com as professoras, a gente chamou de... Elas chamaram depois de diário. Na realidade, é uma planilha que você vai criar, onde você vai botar a data. Vocês podem até anotar. Eu sugiro que vocês peguem agora, a partir de agora, vou dar 2 minutinhos para alguém pegar ou folha em branco, se tiver folha de ofício em branco, ou um caderno. Pega um caderno e uma caneta e bota junto aí do celular ou do computador, que a gente vai precisar. Vamos lá, vamos buscar. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho lá do meu grupo das minhas 21 queridas ali, professoras que toparam em comigo na gestão do autocuidado, né? Então, dos 70 e poucos, a gente viu que era mais os anos iniciais, e essa turma, a gente tinha encontros periódicos, e o que a gente ia observando nessas conversas com ela, da falta de autocuidado, e o que melhorou? Passaram a tomar mais água. Vocês viram que é muito recente essa história de garrafinha, né, gente? Academia que vai com a garrafinha, tomar água, isso é muito recente. Se a gente for lembrar do nosso início lá, agora eu estou entregando a idade, né, Carlinha? Ou seja, a meninada que entrou aí há uns 10 anos na rede, e a gente que está há mais de 25, 30 anos aí. Então, não tinha essa coisa de você levar água. A gente parava, saía para tomar água na sala dos professores e voltar. E o cérebro da gente, ele precisa de água para funcionar. De água e de um pouco de açúcar, né? De energia, de glicose. Que nem sempre é o açúcar em si, mas ele tem que ter glicose lá para funcionar, e a hidratação. Então, a gente viu aos poucos, elas foram tomando água, elas foram melhorando a aparência, elas foram cortando o cabelo, elas foram cuidando mais de si, foram tendo mais autoestima ao longo desses encontros. E a estratégia boa, logo para começar, foi exatamente isso, que você vai pegar um caderno, vai criar uma coluna onde você vai botar data, vai botar situação, que é a situação, o contexto, e pensamentos e sentimentos. Você vai botar a data, a situação, o contexto onde você estava. Então, por exemplo, hoje, onde eu estou no CEMEI tal, que contexto eu estou? Estou na sala de professores, e quais são os pensamentos que sentem, que surgem, os pensamentos e os sentimentos. Hoje eu pensei realmente em nem iniciar esse ano letivo, eu queria ainda estar de férias. Aí, que sentimentos? Um sentimento de aversão, digamos assim, né? Aí eu anoto tudo isso hoje. Eu vou anotar amanhã, eu vou anotar todos os dias como é que eu me sinto no meu trabalho. Que pensamentos, que sentimentos são esses? E aí a gente vai ter esse diário daquela semana. Quando chegar na sexta-feira, eu vou olhar o que eu registrei de pensamentos e sentimentos. Isso eu não vou mostrar a ninguém, isso é meu. É meu, é pessoal. Ninguém precisa saber que eu estou fazendo isso. Eu quero mapear se meus pensamentos são em relação a determinada pessoa, se é em determinada instituição, o que é. Para você identificar se você está beirando lá a questão do burnout ou não. Se você está sempre atribuindo isso fora, tudo é culpado do seu mal-estar, então fica antenado em relação a isso. E você vai entrar na sexta-feira na racionalização, se preparando para a próxima semana. Eu vou poder identificar o quê? O que aconteceu comigo? Realmente é lógico eu achar que fulano é que está provocando isso em mim? Ou eu estou na defensiva? Ou eu estou entendeu? Em que nível eu estou? Então, você vai mudando dentro de você, seus pensamentos e sentimentos em relação àquelas pessoas, em relação àquele processo. Se eu não tenho como mudar o trânsito, eu tenho que me deslocar dentro do trânsito. Eu não tenho como tirar os carros, eu não tenho como tirar as pessoas, eu não tenho como, nesse momento, mudar daquela unidade de ensino, eu estou ali. Mas como dentro dessa situação em que eu estou nesse momento, eu posso sentir e pensar diferente. Essa é a primeira estratégia que a gente vai ter, tá certo? Então, anotem aí, fazer essa planilha com data, o contexto onde você está, o ambiente, né? Se eu estou na minha sala, se eu estou na sala dos professores, se eu estou na cozinha, se eu estou no pátio,
o que aconteceu, a situação que aconteceu, né, com quem eu estou e que situação é essa, que pensamentos e sentimentos, uma coluna para pensamentos e uma coluna para sentimentos. Você vai começar a fazer o mapeamento de como você está funcionando. Esse é o primeiro passo. Ou seja, a gente está caminhando para a autopercepção. O burnout é a falta da autopercepção. Essa planilha vai me ajudar a ter mais autopercepção. Porque vocês já notaram que a gente não para pensar naquilo que a gente pensa e sente? Às vezes, você está sentindo uma coisa, você diz, espera aí, isso aqui é saudade? Isso aqui é raiva? Isso aqui é angústia? Isso aqui é tristeza? A gente não sabe nem denominar aquilo que a gente está sentindo. Fazer essa planilha, ela é uma ferramenta de autopercepção. O que é que está acontecendo comigo? Não é as outras pessoas que vão dizer para você que você está assim ou assado. Você vai começar a se apropriar dessa percepção de si. Então, eu vou ver o que é que está acontecendo aqui dentro de mim. Que pensamentos, que ideias são essas que estão surgindo, que sentimentos. Nós não somos educados a pensar no pensamento, nem somos educados a pensar e a refletir sobre os sentimentos. E a gente vai começar nesse autocuidado a ter essa autopercepção. Vocês acham que é possível a gente ter essa planilha? Nem que você não preencha todos os dias. Somente naquele dia que aconteceu alguma coisa diferente, você vai recorrer a esse recurso que é seu. É um compromisso seu com você mesmo. Eu quero aumentar a minha autopercepção? Quero. Então, vou usar aquela ideia da planilha que Leuzene colocou. Tá certo? Vamos lá, que tem mais ideias boas. Diga aí, Carla. Oi, licença. Temos aqui. Leuzene, esse acompanhamento, nos pergunta Ciliana, por meio desse quadro, pode ser feito coletivamente, se a equipe decidir assim? No caso que eu trabalhei com um grupo, elas faziam individualmente. Por quê? Porque, às vezes, isso pode acontecer com aquele meu colega que está ali, pode ser meu amigão, mas naquele dia eu tive pensamentos ruins com ele. Se eu trago isso a público, gente, isso pode dar uma confusão. Então, é algo muito pessoal, é um momento de autocuidado, é seu, tá? Quando a gente tinha as reuniões, então, aí sim, no momento da reunião, se o grupo todo está fazendo isso, se desejarem abrir alguma outra situação, tudo bem. Mas eu penso que nesse momento inicial é seu. É autocuidado. É você com você, porque você está num exercício primeiro de se auto-perceber. Não tem que estar abrindo para ninguém, é um esforço seu. A não ser que você tenha uma amiga muito íntima, que você vai chegar para ela e vai dizer assim, vê se eu estou me percebendo. Aí ajuda da autopercepção. Mas aí vai exigir muita confiança, vai exigir coisas que às vezes você tem uma amizade geral, mas não tem ainda assim de você se abrir para o outro. Então, você é que vai saber em que momento é esse. Lá, a gente trabalhou inicialmente cada uma aprofundando a autopercepção, se percebendo como é que eu funciono. Quando você começa a sentir mais autoconfiança nessa autopercepção, você mesmo vai saber o momento de abrir com alguém. Tá certo? Mas o mais importante é o compromisso do registro. Sem o registro, a gente não tem ferramenta. Mesma coisa, se no registro eu não tenho como fazer o relatório dos meus alunos, sem o registro eu não tenho como avaliar se eu estou tendo autopercepção ou não. Entenderam? Tá certo? Então, vamos começar a regar nosso cérebro aí. Podemos passar para a próxima? Vão dando aí o ok para a Carlinha. Que eu estou sem ver vocês, né? Tudo certinho. Ó, um monte de reaçãozinha aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aproveitando, Leo, só esse segundinho, respira. Aí você toma a sua aguinha. Às 9h54, nós vamos... a professora Clávia, né, nossa coordenadora de trilha, postará o link da frequência às 10h15, exatamente 15 minutos para o final. Tá Minhas bom? lindas, respondam, mas não saiam daqui. Vamos até o final juntas. Não, e faltando 15 minutos, minha filha. Ninguém sai, não. Tá tranquilo, tá super tranquilo. Tá muito maravilhoso. Bom. Vamos para o próximo passo. Então, olha só. Além desse inicial, que é a nossa planilha,
O que seria mais de autocuidado? Então, em relação ao nosso corpo, alimentação saudável equilibrada, atividade física, exercício físico e sono. Então, a gente ajeitar a nossa agenda de que, eu não tenho tempo nem dinheiro para academia. Gente, dá uma volta no quarteirão. Mas eu não tenho como. No banheiro, vai fazer polichinelo no banheiro antes de tomar banho. Qualquer agachamento, qualquer coisa que você precisa se mexer com esse corpo. Então, se não tem o recurso para ir para uma academia, para fazer algo mais organizado, isso não pode ser impeditivo do autocuidado. Eu vou fazer em casa como der. Na pandemia, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu entrava na internet, eu gosto muito de Pilates. Então, eu entrava na internet, tem Pilates de solo. Pegava aulas que estavam gravadas lá e ficava fazendo o Pilates. Então, acordava cedinho, a gente tinha que entrar, né, trabalhar no online, e eu fazia. Aí, um dia desse, eu estava assim, digo, gente, olha só, eu não fazia lá, por que me impede de fazer agora? Eu vou continuar fazendo. Então, você busca alternativas para a sua atividade física. Sono é algo super importante. Então, telinha, né, gente? Deixa, muitas vezes, a gente, você vai dormir tarde porque tem que ver a novela 1, 2, 3, 4, ainda tem o jornal, ainda tem mais não sei o quê. Desliga. Ou então, o celular para ver lá o TikTok, Instagram, não sei o que, eu nem sei o nome de tudo isso, mas tem gente que vive pulando de uma para o outro, de uma rede social para outra, e também não dá. Mas é o meu momento de relaxamento. Gente, mas isso aí não vai deixar você dormir. Põe uma hora. É relaxamento, eu vou fazer somente 30 minutos ou 40 minutos, eu não vou passar disso. Uma hora de excitação antes de você dormir, seu cérebro vai ficar muito ativo. E a gente está com autocuidado com esse nosso cérebro, que é, gente, o órgão mais precioso. Se ele dá tilt, tudo mais dá, porque ele é o gerente desse corpo, né? Então, ele é o coordenador desse corpo. Então, tem que zelar muito pelo nosso corpo físico. Não gastar, não queimar nossas sinapses tão preciosas. O lazer. Relaxamento, algum tipo de relaxamento. Eu gosto de jardinagem, ótimo. Vou regar minha plantinha, podar as plantas. Trabalho manual, quem faz crochê, desenhar, pintar, qualquer coisa. Cozinhar, seja o que for. Passeio, uma caminhada ao ar livre. Tem alguma coisa de lazer sua. Então, tem aquele lazer que a gente faz com o filho, tem aquele lazer que a gente faz com o companheiro, com a companheira, mas tem aquilo que é seu. Não é o celular, tá, gente? Isso não é lazer. Isso tem que ser aí comunicação e pronto. E pesquisa quando a gente precisa. Mas tem que ter algo que é seu. Veja se faz parte do autocuidado. Afetividade. Interagir com as pessoas que você gosta. Obrigada a gostar de tudo que é familiar? Não. Tem parentes que a gente não gosta. Ou pelo menos a pessoa pensa muito diferente da gente. Eu lembro que agora, nessa fase de política, foi aquela confusão. Saiam dos grupos que dá muito conflito, não precisa ir na casa da pessoa que é conflituosa, tranquilo. Mas tem alguém na sua família que você se dá bem. Pode ser uma prima, um irmão, uma irmã, pai, mãe, seja lá o que for. Encontre com seus amigos, conversar, namorar, né, gente? Então, aqui no corpo entra sexo também. Então, ter a sexualidade em dia, isso é muito positivo. Tem algo mais relaxante do que uma boa namorada aí, então é importante. Ser tutor de um pet, de animal, né? Tenho lá um gatinho, uma gatinha, eu adoro bicho e estou em luto. A minha gatinha, ela faleceu depois de uma luta de 3 meses, lindona, mas é isso. Então, a gente se apega mesmo como se fosse, assim, parente, né? E é muito saudável você ter um animal aí de estimação. Cuidar, né? E apoio, se chegar ao ponto de você não estar dando conta sozinha, Leuzene, eu estou lá usando minha planilhinha, mas não estou conseguindo aprofundar essa história de autopercepção. Pede ajuda, então vai fazer psicoterapia. Não tenho grana para isso. A universidade lá são com alunos que estão acadêmicos, mas eles estão em formação, eles têm supervisão. Vai para a universidade, faz aí com essas faculdades os cursos de psicologia, faz uma terapia. Procurar alternativas para isso. Conversar com alguém, se não tem como fazer psicoterapia, conversa com alguém de sua confiança. Deve ter alguém na sua rede social que você confia. Então, vai conversar com essa pessoa. E manter aquilo que eu falei lá, o nosso diário pessoal de autorreflexão, porque vai surgir insights,
como é um processo que foi construído de dissonância cognitiva dentro de você, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai desfazendo essa dissonância, a gente vai fazendo a consonância daquilo que a gente de fato é, tá? Então, é parte da cura o desejo de ser curado. Isso é super importante. Sêneca trouxe isso para a gente, né? E não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Por isso é importante eu saber onde eu quero chegar, qual é a luz no final do túnel, para onde eu quero ir. E aí, por isso que eu pedi papel e caneta para vocês, a gente vai pensar um pouco no projeto de vida. O projeto de vida nosso, ele pode ter uma dimensão pessoal, que é esse autoconhecimento que a gente está querendo começar ampliando essa autopercepção de vocês, ampliar esse autoconhecimento. Gente, tem aquela história, a gente não precisa ser perfeito. Vai ter momentos que eu vou ter raiva, eu vou registrar lá sentimentos de raiva, ideias mirabolantes, eu queria torcer o pescoço de fulano nesse momento, mas isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E a gente vai ver que aquilo surge no ímpeto da raiva e que depois você consegue depurar aquilo e voltar para a sua essência. Então, tem essa dimensão do autoconhecimento, da identidade e, super importante, da autoestima. Gostar de si, né? Então, a gente vai recuperar aquela Leuzene que eu gostava tanto, que era tão entusiasmada com a vida e com tudo. Ela está aqui dentro. Eu só tenho que abraçá-la, trazer de volta ela à tona. Tem o universo profissional, que é onde a gente vai focar. Aí é o mercado de trabalho, as habilidades e competências do século XXI. Então, aquilo que eu falei, muitas vezes a gente sofre na nossa profissão porque ela está exigindo da gente leituras atualizadas. Gente, é da minha profissão. Se eu for para uma outra profissão, vai exigir. Ou vocês acham que eu deixei a engenharia, quando eu cheguei na educação não tive que ir? Até mais, viu, gente? Até mais. Porque os cálculos, os números não mudam. Mas, gente, muda. E toda hora são as teorias aí, eu precisei estudar muito mais do que eu estudei na engenharia. E relação com o entorno, com a vida em sociedade, direitos e deveres, que é a dimensão social. Aí é o senso de utilidade, sabe? A gente ter dentro da gente essa bem-querança, né? Auto-bem-querança, a gente ter essa autoestima, mas isso está relacionado ao nosso senso de utilidade, a nossa relação com o entorno. A gente sabe que tem deveres sociais, mas tem direitos também. Tem o direito de ser feliz, né? E eu tenho um senso de utilidade, eu sirvo para alguma coisa. Eu tenho entusiasmo dentro de mim e eu posso trazer isso à tona, tá? Eu ser diferente, eu retomar, resgatar a Leuzene que está perdida lá, né? Vou achar o mapa para ela voltar a aparecer. Então, esse projeto de vida, por exemplo, né, ele pode ter metas profissionais. Eu quero ser um profissional de sucesso, eu quero ter um trabalho que eu ame. Se você está muito insatisfeito com o seu trabalho, comece a estudar. E aí eu vou trazer alguns dados da minha pesquisa agora do doutorado. Foi o seguinte, a gente trouxe, partiu da síndrome de burnout e da prevenção à síndrome de burnout. Elas também trabalharam lá com seus projetos de vida. E tinha uma professora, não vou dizer o nome nem a questão, mas ela virou para mim e disse, Leuzene, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com criança. Eu adoro trabalhar com adulto. No entanto, se eu digo isso para as pessoas, aí entra aquela história que eu falei, às vezes a autopercepção é melhor sozinha, né? A gente com a gente, porque ela disse, se eu disser isso lá na unidade de ensino onde eu trabalho, as pessoas vão entender que eu odeio crianças, eu sou capaz de matar criancinhas, de comer criancinhas. E, na realidade, ela só tinha uma preferência, ela tinha dificuldade de trabalhar com criança, ela adorava trabalhar com a EJA, com jovens e adultos, e principalmente a terceira idade, ela amava. Ela tinha uma experiência anterior a isso, e ela amou, e depois ela teve que ir trabalhar com crianças. E muito pessoa, particularmente, como era eu que estava nesse trabalho, ela só teve confiança para abrir, no caso, comigo. Depois ela trouxe o diário dela e mostrou. Aí eu disse assim, sim, então vamos lá. Você quer ter um trabalho que ame, isso vai entrar no seu projeto de vida. Então, esse projeto de vida, você vai fazendo assim, igual um mapa mental mesmo, tem o seu projeto de vida e tudo que você quer fazer diferente. Não tem um certo ou errado. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês começarem a fazer isso. Levantar aí o que vocês querem fazer de diferente.
e no caso dela foi buscar isso. O legal da gente estar na rede, né, e eu ter feito essa pesquisa na rede, foi que eu tive a oportunidade de acompanhar muitas das pessoas, dos colaboradores dessas minhas pesquisas, e ver que lindo que é que essas pessoas conseguiram implementar mudanças de vida profissional. Continuam na rede, não desistiram, estão mais felizes, estão fazendo coisas que elas buscaram, porque elas pararam para ter autopercepção, aprenderam a lidar com isso, com os sinais de insatisfação, e foram buscando aquilo que elas gostavam mais. E são muita gente, viu, gente? Que esse aqui foi o número maior, foram 7 grupos de diálogo que eu tive nesse segundo projeto, 7 grupos de diálogo na rede. E desses 7 grupos de diálogo, eu acompanhei essas pessoas e acompanho ainda, algumas se aposentaram, outras estão na ativa, e de ver como essas pessoas deram essa guinada pessoal aí. Então, ser um profissional de sucesso, ter um trabalho que ame, contribuir para o desenvolvimento da minha área de atuação. Como é que eu posso contribuir para essa minha área? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Pode ser estudar, fazer uma especialização, pode ser participar. De vez em quando a gente está convidando vocês para apresentarem relatos de experiências, como tem hoje aqui. Ah, isso funcionou, legal, vou levar, vou compartilhar. Isso quem não fez ainda, quem não está nos relatos de experiência dessa Ginate, isso pode ser uma meta para a Ginate 2026, a 26ª, né, 2026, pode ser. Então, pensem grande sobre vocês. Com metas pessoais também, cabe nesse projeto, ser uma pessoa saudável, desenvolver minhas habilidades, viajar pelo mundo, a gente está levantando as metas, mas vocês vão ter que pensar como, e vão escrever como vocês vão fazer isso, tá? Viajar pelo mundo, ter um relacionamento amoroso, saudável, feliz. Como alcançar? Aí, como, né? Eu vou ter que estudar e me qualificar, eu vou estabelecer metas e prazos, eu vou buscar desafios e oportunidades, eu vou ser proativo e resiliente. Resistente, né? Resiliente. Eu sou resiliente a partir do momento que eu descubro a minha fortaleza, a minha autoestima, a minha autoconfiança. E as ações, estabelecer metas e prazos específicos, criar um plano de ação, ser proativo. Não adianta fazer um plano lindo hoje e ficar pregado lá e não botar para funcionar. Então, quero encontrar vocês pelos corredores da vida, da educação, e vocês estarem em plena ação aí de ser proativo na busca de ser mais feliz, tá? Então, esse projeto de vida concentre-se nas possibilidades futuras e não nos erros do passado. Mantenha um foco no futuro e na direção que quer dar à própria vida. Atente-se e cuide dos pensamentos e sentimentos e ações que impactam diretamente nos seus resultados. Saber para onde quer ir e os meios que vai utilizar para chegar lá. Assumir consigo, isso é muito importante, gente, a responsabilidade e o compromisso de renovação. Não é com Leuzene, não é com a família, não é com os colegas de trabalho, é você com você. Eu quero me renovar. E visualizar de forma antecipada a vida que você quer ter. Eu vou visualizar, puxa vida, vai ser tão bacana se eu conseguir isso, vou me esforçar mais, vou em frente. Então, nós vamos construindo um caminho de prevenção ao adoecimento pelo trabalho. Ou eu encontro um caminho, ou eu crio um. Se já existe um caminho, ótimo, senão eu vou criar o meu caminho, tá? Então, agora, vocês vão pegar uma folha em branco ou caderno para elaborar o projeto de vida, a nova versão de você. Olha que linda essa imagem aí, você se abraçando, né? A nova versão de você, tá certo? Antes disso, a gente vai respirar um pouquinho, tá? Vou sair aqui para botar um outro vídeo, porque eu acho que ele não vai funcionar. Antes que ele comece a dizer que não funciona, já vou botando outro aqui. Só me diga, Carlinha, se está funcionando. Certo, digo sim, estou atenta. Acho ele a coisa mais delícia. Tá funcionando. Vamos... Respirem, pessoal, aí, vamos lá. Peraí, deixa eu começar, desceu. Eu vou começar, peraí que eu vou começar. Um barulhinho. Tem um barulhinho, peraí, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo, vamos respirar.
que nós fizemos? Nós simplesmente oxigenamos mais o nosso cérebro. Às vezes, a gente não respira profundamente, fica a respiração curtinha, o diafragma não expande os nossos pulmões, e com isso a gente oxigena menor o nosso cérebro. Então, a gente oxigenou, temos o nosso papel e lápis aí, e para ajudar na elaboração do seu projeto de vida, reflita e responda quem eu quero ser daqui a 10 anos. A gente vai dar aí 5 minutinhos para vocês fazer esse rascunho inicial, tá certo? Vou ver se eu consigo colocar a musiquinha aqui. Aí agora, eu quero ver saber se tem alguma questão, Carlinha. Elas querem compartilhar alguma experiência ou se querem conversar, tirar dúvidas sobre esse projeto pessoal. Eu estou aqui no chat. No momento, aconteceram algumas situações, inclusive, lamentavelmente, tem gente. Vamos lá. Licença. Deixa eu ver aqui, tá, Alan? Vou já abrir aqui o chat, que apareceu, eu abri a mensagem. Alan Pinheiro diz: como seria bom se essa temática chegasse em forma de projeto a toda a rede? Penso ser essencial e importantíssima para que cheguemos bem daqui a 10 anos. E é interessante perceber isso, porque outros também colocaram isso, professora Leuzene, né? Em função de projeto mesmo, para a rede. Né? Acho que isso diz muita coisa. Decidir o que não quer ser daqui a 10 anos pode ser um começo. Isso, também. Eu não quero mais isso, né? Eu quero mudar como eu mudei, né? Todo mundo pode mudar. Então, é importante que você pense sobre isso. A gente não dá, gente, para ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque o nível de insatisfação e de adoecimento vai aumentando muito. Então, assim, tem as rédeas do que eu quero ser daqui a 10 anos. Só que, para eu poder mudar a rota, eu preciso de alto esforço. Ninguém vai fazer por mim. E aí eu tenho que planejar isso. Então, planejar como? Os meios que eu vou utilizar para alcançar esses meus objetivos, entendeu? Pode ser pequenas mudanças, desde, por exemplo, eu quero ser mãe. Você vai planejar isso, porque ninguém vai ter, né? Deixar acontecer, principalmente do jeito que está hoje. Até situações, isso aí é um pessoal, até dizer assim, eu quero fazer um mestrado, eu quero mudar de profissão. Planeja, pensa, reflita e planeja. Não deixa de trabalhar o processo da autopercepção. Você tem que partir de como você funciona, desse autoconhecimento, porque esse autoconhecimento vai dar o limite da sua ação. O meu estofo, ele vai até onde? Por exemplo, teve um momento que eu recebi um convite para eu sou voluntária, além do meu trabalho na rede, eu sou voluntária há mais de 30 anos. E o voluntariado me convidou, na época, para ir coordenar um trabalho grande no Rio de Janeiro. Eu estava casada de pouco com a filha pequena. Eu ia? Não. E aí eu disse que agradecia, mas não fui. Entende? Embora eu desejasse. Leuzene queria ir muito. Se eu fosse livre, assim, livre no sentido de não ter feito escolhas que me faziam bem, mas foram escolhas que me prendiam, eu teria escolhido. Mas, nesse caso, então, a gente abre mão de algumas coisas por outras que dão também um ganho para a gente, né? Então, a vida é assim. Quando você escolhe um caminho, você abre mão dos outros. Então, se eu escolho algumas coisas, eu estou abrindo mão de outras tantas. Então, para isso, para escolher bem, eu preciso me conhecer. Saber o meu limite, saber até onde eu posso ir. E isso quem vai dar é parar para pensar sobre si. E isso acontece dentro da gente. E sabendo, se apropriando da sua autopercepção, então, aí você vai poder ter escolhas melhores para a sua vida. Tem mais alguma questão? Aqui não. Se alguém tiver, quiser levantar a mãozinha, abrir a câmera, né? Já estamos bem próximos do término desse encontro incrível, de uma experiência incrível. Temos tempo,
né? Temos ainda. Essas são as referências de tudo que eu estudei, tá? Aqui está a dissertação que foi voltada ao estudo do burnout. O Eu só Alan quero Pierre. agradecer aí a presença de vocês, mas eu quero ver o rostinho de cada. Tem sim, Aqui. ainda temos aqui no chat, Alan Pinheiro colocando, precisamos na coletividade e diariamente buscar transformar o ambiente escolar, retirar a toxicidade e implantar a cultura de paz e amor. Isso. E essa toxicidade, ela não vai, não vou exigir que o outro comece, tá? É aquilo que a gente falou. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que começar a cuidar de mim e trabalhar meus pensamentos e sentimentos. Então, tudo parte daquela mudança que eu quero ver na minha família, no meu trabalho, no mundo. Então, nessas pequenas células que a gente faz parte, que a gente interage, a gente começa por a gente. Eu não posso mudar o outro. Eu não tenho que impor. Você vai mudar a maneira de você pensar. Eu não posso dizer para as pessoas, muda o trânsito agora todinho que eu quero passar. A gente não muda o trânsito. Essa é a realidade. Mas eu escolho como andar nesse trânsito. Eu escolho como andar nessa cidade. Que ruas eu vou percorrer, que horário eu vou percorrer, entende? Então, a gente vai escolhendo por onde a gente quer andar. E aí, a gente vai poder mudar. Se eu não tenho como, nesse momento, mudar, porque eu tenho que fazer o mesmo caminho para ir para o meu trabalho nesse trânsito, eu vou precisar mudar a minha maneira de pensar em relação àquilo ali, para eu não adoecer. Entende? Eu tenho que sair de 6 horas da manhã de casa para chegar no meu trabalho de 7, todos os dias. Eu não mudo isso. Mas eu posso mudar como eu reajo a isso. Eu vou sair de casa já zangada com isso, já chateada. Eu posso agradecer, gente. Gratidão é uma coisa maravilhosa, transformadora. Agradecer porque eu abri os olhos, agradecer porque eu respirei, agradecer porque eu estou enxergando. Entende? Então, se eu sou grata pela minha existência, isso aí já é uma grande estratégia interna de fortalecimento diante daquilo que a gente não pode mudar. Mas tem coisas que a gente já tem condições de perceber que a gente tem, assim, uma vida muito boa, como se a gente fosse comparar com as situações aí mais adversas, né? A gente escolhe o óculos que a gente quer botar e a lente para olhar esse mundo. Obrigada, garotas aí. Obrigada, Dalgisa. Francisco levantou a mão. Oi, Francisco. Oi, bom dia. Bom Eu dia. sou o professor Felipe, era da Escola Zuleide Fernandes, e agora estou indo para a Escola Zusa, na Avenida 9. Estão me ouvindo direito? Estamos, sim. Sim, sim. Eu coloquei no início sobre a questão dos professores readaptados, que a rede tivesse mais carinho com esses professores, porque eu já fui readaptado, não é? E participei de reunião e eu vi o pessoal reclamando que os professores readaptados são tratados como pessoas invisíveis, sem direito, às vezes são enxotados das escolas, o pessoal não quer esses professores, porque são professores problemáticos, inclusive eu também. Eu já joguei a culpa em cima de todo mundo, já a culpa é minha, eu jogo em cima de quem eu quiser. Então, que a rede tivesse mais carinho e atenção com esses professores, sabe? Eles e elas precisam muito de ajuda. Isso. E o que é que a gente pode fazer? Eu acho que teve, o depoimento de Glória, né? Então, a maneira de você olhar diferente para o outro. O exemplo arrasta, gente. O exemplo arrasta. Então, olha só, como é que a gente educa nossos filhos? Dando exemplo. Então, se você quer que seu filho saia da tela e você fica na tela, não adianta, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona com criança. O nosso exemplo também arrasta no ambiente de trabalho. Eu posso ser aquela pessoa bem realmente reativa, ou posso ser aquela pessoa, posso ser bombeiro ou incendiário. Eu posso causar um incêndio dentro do meu ambiente de trabalho, agravando o quadro que já tem, ou eu posso dar o bom exemplo de ser um bom bombeiro, de apagar os incêndios e de ser uma pessoa mais pacífica. Mas por quê? Porque eu sou mais coerente comigo. Eu sou mais tranquila na minha relação comigo mesma.
Realmente, as pessoas que não conseguem atingir esse nível de autopercepção, fica muito mais difícil. Então, a gente quer investir em cada um de vocês. Não pensem agora no coletivo. Pensem em vocês. Pensem em ampliar a autopercepção. Vocês funcionando melhor, cada um de vocês funcionando melhor, vocês vão ser realmente uma lanterna de luz, de pacificação, de melhoria, de qualidade de trabalho no ambiente que vocês atuam. Tá? Então, autogestão do cuidado. Não esqueçam, a gente vai parar daqui a pouco. Não esqueçam de cuidar de vocês. Não esqueçam mesmo, tá? Procurem checar os pensamentos e sentimentos de vocês todos os dias. Cuidem da alimentação, se mexam, se movimentem e procurem realmente cuidar de si. Quem cuida de si, cuida dos outros, não adoece. Tá bom?